Boa noite. Boa noite. Estamos aqui para fazer uma série de estudos sobre a escatologia atualizada, que eu chamei assim. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 16, 22, está escrito assim: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Vocês conhecem esse termo, né? Maranata, a expressão aramaica que significa ora vem, Senhor. Então, todos os crentes, desde que Jesus subiu aos céus, eles têm desejado a volta do Senhor. Então, nós vivemos dias especiais. Nós vivemos dias em que está cada vez mais perto a volta do Senhor. Tem muitos sinais, muitas coisas, e nós vamos estudar um pouco isso. E vamos começar hoje. O tema que eu coloquei, o título é: quem está no controle? Quem está governando? Quem está reinando? Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pela sua graça maravilhosa que nos salvou, que nos revelou o seu Filho, que colocou em nós a esperança viva de um dia encontrarmos com o Senhor, de um dia experimentarmos as coisas celestiais. Porque, como está escrito, se alguém espera em Cristo só nessa vida, são os mais infelizes dos mortais. Nós esperamos o Senhor, nós desejamos estar contigo, nós queremos encontrar contigo. Maranata, ora vem, Senhor. E nesses dias que a gente vai estar estudando esse tema, eu te peço que o Senhor nos dê revelação, sabedoria, inteligência dos seus caminhos, para que a gente conheça e para que a gente se torne relevante no meio dessa sociedade atual que vivemos. Obrigado, Senhor. Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Nós te amamos em nome de Jesus. Então, a fonte, o desejo de estudar o assunto, a volta de Cristo, é porque a gente ama o Senhor, né? A gente quer estar com Ele. A coisa mais importante é que Ele vai voltar e que Ele vai estabelecer o seu reino, o seu trono. Jesus falou em Mateus 25 que quando vier o Filho do Homem, então se assentará no seu trono de glória. Agora, a pergunta que eu fiz no princípio, que é o tema de hoje, é: quem está no controle? Quem está reinando? Quem está governando? Abre aí a sua Bíblia no Salmo 2 e acompanha comigo. Vamos dar uma lida nesse salmo, que é um salmo de Davi, é um salmo profético, e que diz assim: por que se amotinam os gentios, ou as nações, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, ou as nações, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho
para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Tem um evangelho sendo pregado hoje, né, que diz que Deus ele não fica irado, que Deus não pune ninguém, que Deus é um velhinho de barba branca que só quer o bem de todo mundo, que Deus ama todo mundo sem condição. Isso não é verdade bíblica, né? Porque aqui Deus fala para a gente beijar o filho, para que ele não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender sua ira. Tem gente que diz que Deus não fica mais irado, mas aqui está dizendo que a ira dele vai se acender. E aconteceu a ira dele na cruz, mas vai acontecer nos últimos dias, quando Deus derramar seus juízos sobre a terra. Mas aqui, muitas vezes a gente olha para o mundo e a gente não percebe quem está no controle da história. A gente pensa que é o mundo, que é os governantes, que é o presidente, que é o governador, que é o prefeito. A gente não percebe que quem está governando sobre tudo é Deus. E como a gente pode provar isso? Primeiro, esse salmo fala que os povos não querem o governo de Deus, né? E eles querem sacudir de si as cordas, porque quando Deus reina, ele impõe limites, né, para todo mundo, e a pessoa que é desenfreada acha que está presa, né? E Deus vai zombar dos reis da terra, e Deus fala que eles devem temer, que eles devem ser prudentes, eles devem se deixar instruir, tanto os reis como os juízes, né, que é muito atual no Brasil, por exemplo, onde os juízes estão governando, né, estão ditando normas e tudo, né, e aí ele fala para servir o Senhor com temor e tremor, porque quando Deus se manifestar vai ser algo tremendo. E aqui nesse salmo diz que ele ungiu o rei sobre o Monte Sião, e ele proclamou um decreto. Deus fez um decreto. Deus diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Paulo vai dizer em Romanos que esse decreto aconteceu na ressurreição dos mortos. Quando Deus ressuscita Jesus, ele faz um decreto universal, confirmando que ele é o Filho de Deus. E hoje ele foi gerado, ele foi, não que ele nasceu, ele veio de novo a ser quem ele era desde a eternidade. Então Deus fez isso com Jesus. E agora, no mundo atual, os reis da terra pensam que eles estão com controle, né? No mundo atual tem um palco sendo montado para uma nova ordem mundial, e nós vamos estudar isso a partir da próxima semana, ou para um grande reset da terra. Vou falar bastante sobre esse assunto. Eles estão planejando dar um reset no mundo. Quando o seu computador, o seu telefone dá problema, você desliga e reseta ele, e aí ele reinicializa, né? E eles estão querendo fazer isso com o mundo. Nós vamos ver o que eles estão querendo fazer. No mundo atual, tem três grandes poderes atuando. No palco desse mundo. Um deles é o mundo ocidental, que é, vamos dizer, liderado pelos Estados Unidos, Europa, Israel, Japão e os aliados ocidentais. O outro poder é o mundo socialista, comunista, China, Rússia e seus aliados. E o terceiro poder é o poder do mundo muçulmano, que é liderado pelo Irã, Turquia e os aliados.
Esses três poderes, né, ao longo da história, sempre tem algum conflito ou real ou uma guerra fria. E hoje nós estamos em plena guerra fria. Essa semana começou o Fórum Econômico Mundial de Davos. Começou 2 dias atrás. Parece que começou na semana. Então já falou o presidente da China, eles estão falando o que eles estão planejando. Depois vamos falar mais sobre isso. Mas tem um quarto poder no mundo atual que está oculto aos olhos de muitos, e as pessoas nem sabem. É quem detém o poder econômico, são os grandes donos do dinheiro do mundo, né? Tem famílias poderosas, eles estão por trás de tudo, né? Eles foram responsáveis por levantar a China no ponto que ela está hoje, essas famílias poderosas, donos de bilhões e bilhões de dólares, né? Empresas que valem trilhões, como a Apple, por exemplo. E esse poder econômico, ele é representado pelo Fórum Econômico Mundial, a gente vai falar dele depois, pela ONU, pela OMS e os aliados deles, né, que financiam tudo isso, que financiam as vacinas que estão sendo liberadas no mundo, que financia essa coisa toda. Esse quarto poder, ele está cumprindo uma agenda. É uma agenda que eu penso que é a agenda do pequeno chifre do livro de Daniel, que vai tomar o poder. Esse pequeno chifre que para nós a Bíblia chama de anticristo. Abre aí Daniel 7, a partir do versículo 8. Daniel é um profeta tremendamente usado por Deus, né? Olha que Daniel fala. Estando eu a considerar os chifres, porque ele viu um animal assim, estranho com 10 chifres. Eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, nesse cabeça desse animal tinha 10 chifres. 3 chifres são quebrados, e eis que nesse chifre que subiu, o chifre pequeno, havia olhos como de um homem e uma boca que falava coisas grandes. Então, esse chifre pequeno vai ser personalizado num homem, que é a besta de Apocalipse, que é o anticristo de João, chama ele de anticristo. E ele, Daniel diz, eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou, né, Deus. E a sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então Daniel teve uma visão, né, do trono de Deus, do ancião de dias, e aqueles milhões de anjos e tudo, um rio de fogo saindo debaixo do trono, e os livros do juízo foram abertos. Estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Esse animal representa os reinos da terra. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações
e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então, quando Daniel olha lá a figura dos céus, né, e vem o Filho do Homem, que é Jesus, né, e ele toma o poder e diz que o domínio dele é um domínio eterno que não passará, e o reino dele não será destruído. Então o Salmo 2 mostra, como Daniel aqui confirma, que quem está no controle de tudo, de todos os tempos, das épocas da história, é Deus. Ele é o Senhor. É Ele que põe reis, Ele tira reis. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele tem a agenda de tudo nas mãos dele. O domínio dele é um domínio eterno. Ele disse um dia a Nabucodonosor, olha que Deus disse a Nabucodonosor em Daniel 4, ainda 25 e 26. Nabucodonosor tem um sonho. Aí no sonho vem um anjo e fala isso para ele: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. O céu reina, gente. O céu reina. Quando Jesus foi preso por Pilatos, e Pilatos chegou e falou para Jesus: não me falas a mim? Não sabes que tem o poder para te crucificar? Tem o poder para te soltar? Olha que Jesus respondeu para Pilatos: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele falou: eu dou a minha vida e depois eu torno a tomá-la. Ninguém tirou. A morte de Jesus foi planejada nos céus desde a eternidade. Foi determinada por Deus. Deus determina coisas, Deus age, Deus levanta, Deus abate. O poder pertence a Deus. O salmista um dia disse: uma coisa falou o Senhor e 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Os eventos que estão acontecendo e que acontecerão não deixa Deus surpresa. Ele tem poder sobre a natureza, sobre relâmpagos, trovões, tsunamis, terremotos, todas as grandes forças da natureza e do universo estão sob o controle e domínio absoluto de Deus. Ele fez as nações, ele permitiu que impérios se levantassem e fosse abatido. O Egito nunca mais foi um grande reino. A Babilônia, o Império Babilônico, Nabucodonosor, que era aquele império cabeça de ouro da estátua de Daniel. O Império Medo-Persa, que destruiu a Babilônia. Depois o Império Grego, com Alexandre o Grande, foi abatido. Depois o Império Romano. Finalmente o último império que vai surgir, da estátua, aqueles 10 dedos, aquele pé que é barro misturado com ferro, porque tem coisa humana e coisa diabólica no meio, barro e ferro se misturam, e tudo isso vai ser abalado, abatido, pela grande rocha que foi tirada da montanha sem mãos, que é o reino de Deus. Então Deus está no controle. Às vezes alguém posta, quando alguém fica doente: Deus está no controle. Mas você crê mesmo que Deus está no controle de todos os eventos, não só da nossa vida? Tudo está diante dele. Ele pode tudo, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele governa sobre tudo.
Ele determina coisas, ele faz coisas, ele diz aqui, zomba dos reis da terra. Eu botei o título dessa palavra de hoje sobre quem está no controle. Tem aqui uma figura, tá vendo a figura? Isso aqui é a figura do Covid. E esse gelinho aqui, tá vendo isso aqui? O que aconteceu? Isso saiu no jornal britânico, em 2020, não sei se foi março, abril, por aí, caiu uma tempestade de granizo numa cidade chinesa e as pedras de granizo tinham a forma do Covid. É como se Deus estivesse dizendo, olha, não é vocês que estão no controle, sou eu, né? E também teve uma escuridão inesperada em alguma cidade chinesa em 2020, enchente, de repente, também aconteceram lá. E também para dizer para vocês que o país que mais teve na história da humanidade, o país que mais teve terremoto, que mais gente morreu por causa de terremotos é a China. Agora, historicamente também, a China talvez seja o país da história que mais matou cristãos, que mais matou filhos de Deus. Então eu me pergunto, será que Deus não está por trás disso? Hoje, recentemente, a Portas Abertas soltou o mapa da perseguição dos cristãos. O país que mais perseguição de cristãos é a Coreia do Norte. Aí tem outros, né? China, Irã, tem campos de detenção, os cristãos são muito limitados. Como eu fico pensando, quando Saulo estava perseguindo os irmãos, né, e Jesus aparece para ele e fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus não está alheio à perseguição que nossos irmãos estão sofrendo hoje. Ele está sabendo de tudo, ele está no controle de tudo. E os mártires da história, eles são honrados por Deus. Então, também catástrofes e pandemias, né, são fruto do pecado. E podem ser enviadas por Deus ou podem ser permitidas. Olha o exemplo do Egito na época de José, né? Você lembra aquele sonho do faraó? Que ele sonhou 7 espigas gordas que eram devoradas por 7 espigas mirradas, 7 vacas gordas que eram devoradas por 7 vacas mirradas. Quando o faraó chama José e José interpreta o sonho de faraó, olha o que José fala com o faraó. E eis que vem 7 anos, Gênesis 41, 29, eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssimo. E que o sonho foi repetido 2 vezes. Ele sonhou das vacas e das espigas, 2 sonhos. Que o sonho foi repetido 2 vezes a faraó é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Quem é que determinou? Deus. Deus determinou anos de fartura e anos de fome. Então foi Deus que fez isso. Os propósitos que Deus tem são insondáveis. A gente não sabe, pode ser por causa de José para o Egito, preservação da nação de Israel, mas é muito claro que é Deus que fez isso. E o profeta Isaías fala também, Isaías 46, 9 e 10, ele diz assim: lembrai-vos das coisas passadas
desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, eu farei toda a minha vontade. O que Deus está dizendo no profeta? Que Deus, ele determina coisas no conselho dele e ele as realiza no tempo dele, do modo dele, e ninguém sabe como é que Deus faz. Isso é a própria síntese da profecia bíblica, porque a Bíblia, já aí no final da Bíblia, já mostra o final. Está escrito o livro da profecia, o livro do Apocalipse, diz que quando os juízos de Deus são derramados sobre a terra, esse juízo acontece por ordem de Deus. O anjo vai, toca a trombeta, acontece isso, aquilo, aí o anjo derrama a taça e acontece isso, cavalos, trombetas e taças. Todas as coisas vêm do céu, vêm do controle de Deus, inclusive os demônios que estão debaixo do controle de Deus. Então, como a gente deve reagir a isso, A gente deve temer só o Senhor. Você não precisa temer os homens, não precisa temer demônios. Eu não gosto, não penso que é bíblico. Não gosto daquela fala que alguns crentes falam assim: Satanás está irado. Satanás, ele está irado mesmo, ele te odeia. Você não precisa dar glória para ele, falar que ele vai me retaliar. A Bíblia diz que você resistir o diabo, ele vai fugir de você. Orar, viver uma vida santa. Olha Apocalipse 14. Eu amo esse texto, 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Então o anjo está voando com o evangelho eterno. Qual é esse evangelho? Ele está proclamando a todos os homens, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que o anjo lá no céu, tem gente que acha que é um anjo, em umas traduções fala que é uma grande águia. E aí, o evangelho eterno a gente precisa temer a Deus e dar glória a Ele. Dar glória é ter uma atitude de arrependimento. E aí diz aí, e adorar aquele que fez o céu, a terra e tudo. Porque os homens hoje não creem que Deus é o Criador. Então o evangelho eterno olha, quem é o Criador é o Senhor. Você deve reconhecer que Ele é o Criador. Porque na hora que vier os juízos dele, você vai ter que dar glória a Ele. E lá no Apocalipse, mais uma vez, quando cai o juízo de Deus, diz assim: e os homens não deram glória a Deus e não se arrependeram. E outra tradução diz que houve um grande terremoto e aí os homens deram glória a Deus. Provavelmente alguns se arrependeram. Então, porque Deus envia os juízos dele para que haja arrependimento. E os juízos dele, quando eles reinam, o povo aprende a justiça. Deus controla tudo, sabe tudo, pode tudo. O evangelho é o evangelho de Deus. Não é esse evangelho que está sendo pregado por aí, onde se diminui o poder e a glória de Deus. O evangelho é Deus na sua graça, nos salvando, nos livrando do nosso pecado. Esse evangelho que fala: Deus te ama demais, independente do que você faz. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus não ama independente do que o homem faz. Porque se o homem persistir no pecado, ele vai para o inferno. Então ele precisa se arrepender.
Esse é o evangelho eterno. A gente precisa voltar para o temor do Senhor. Não, Jesus falou: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Quer dizer, nesses tempos finais, quando a perseguição sobre a igreja ficar mais intensa, muita gente vai morrer, muito crente, e ele fala: não teme o que vai matar o seu corpo, que pode matar a sua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Só Deus é digno de temor. Olha lá Apocalipse 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, mostrando o poder e o reino de Deus. E secaram as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do ocidente, do oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta. O dragão é Satanás, a besta é o anticristo, e da boca do falso profeta, que é aquele líder religioso mundial, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu, não seja vista a sua vergonha. Jesus falando. Então, o que está mostrando aqui? Os demônios saem da boca de Satanás, do anticristo, do falso profeta, vão aos reis de todo mundo para juntá-los para a batalha contra Deus. E Jesus fala: eu venho como ladrão. E aí nós sabemos o fim da história, que ele vai destruir o inimigo com o sopro da sua boca. E lá em Apocalipse, quando ele começa, no Apocalipse capítulo 1, versículo 4, ele está escrevendo nas igrejas e Jesus fala: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, glória a Deus, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Então nosso Senhor é o Todo-Poderoso, nosso Senhor é aquele que reina, nosso Senhor é aquele que tem o controle, nosso Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Então quem está no controle? Jesus está no controle. Amém? Jesus está no controle. Então, tudo que a gente for falar nesses dias, por trás de tudo isso tem a mão de Deus. Ele está no controle de tudo. Ele reina sobre tudo. Ele governa sobre tudo. Ele é quem ele diz ser. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele faz com que os homens fiquem confusos, os reis da terra. E através da história, ele tem mostrado isso. E ele vai mostrar muito mais nos últimos dias do tempo do fim. Nós vivemos em dias difíceis. Nós vivemos em dias difíceis. O tempo está se aproximando cada dia mais. Sinais estão aí. Jesus falou de sinais da vinda dele. E ele disse que quando esses sinais estivessem acontecendo, a gente devia levantar os olhos para o alto, porque a nossa redenção está mais próxima. Nossa redenção está mais próxima.
A agenda de Deus está andando, não a agenda do mundo. Quem faz a agenda é Deus, quem coloca, tira é Deus, quem salva e quem repreende é Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores. Nós precisamos crer isso, porque senão ficamos confusos, né? Olha, essa epidemia, ou pandemia do Covid, né, ela está sendo usada, né, pelos poderosos para mudar muitas coisas na Terra. Nós vamos falar mais disso a partir da semana que vem. Mas Deus sabe tudo. Deus é que põe, que dispõe, se vai ter, se não vai. A sua vida, a minha vida está na mão do Senhor, né? Ele, se você ficar doente, pegar, não pegar, é o Senhor. Ele sabe tudo, Ele governa tudo. A gente tem que aprender a descansar nas mãos dele, né? Eu tenho orado o Salmo 57 quase todo dia, né? Esconde-nos à sombra das suas asas até que passem as calamidades. Não significa que nós estamos isentos aí de pegar o Covid, mas significa que tem coisas, quando os juízos de Deus começarem a se intensificar na terra, que nós vamos ser guardados pelo poder dele. Que a ira de Deus não é derramada sobre o seu povo, porque a ira de Deus foi derramada sobre Jesus na cruz, para que a gente não experimentasse a ira de Deus sobre nós, mas a ira de Deus vai ser derramada sobre o mundo, de modo muito forte. Então, queridos, vamos perseverar, né? Vamos andar aí de modo digno do Senhor. Pergunta? Tem alguma pergunta, alguma observação? Vamos... Oi? Eu não estou ouvindo, tira a máscara. Aquele chão de gafanhoto no Brasil, isso tem a ver ou não? Isso é alguma coisa da época que pode estar relacionado com Deus mandando? Não sei te falar, foi muito superficial, né, isso aí que aconteceu no Brasil, foi muito localizado no sul lá, né? Pode ser que sim, pode ser que não sei te dizer, não, mas não tem sinais, intensificar terremotos, de tsunamis, está profetizado isso, mas a gente tem que estar atento ao Senhor, né? E tudo que está acontecendo, a gente não deve pegar eventos isolados e Jesus vai voltar porque o enxame de gafanhoto. Não aplica, tem muitas coisas maiores do que isso, né? Que a Bíblia fala, por exemplo, que Jesus vai voltar. Dois sinais que Paulo fala muito forte é a apostasia, que já está aí, né? Gente pregando outro evangelho, não é o evangelho de Jesus, gente que diz cristão, e também como fala? Apostasia e o aparecimento do anticristo. Paulo fala, então nós vamos ver o cara aparecer. Aí quando ele surgir, a coisa vai esquentar. A panela e o fogo vai esquentar. Ok? Isso aí. Obrigado, então.